E o que é esse fruto? Esse fruto é a maturidade cristã. Quando a gente olha lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, nós estamos falando de maturidade. O fruto aqui é símbolo de maturidade, de algo produzido pelo Espírito Santo. Então alguém que tem o Espírito Santo, alguém que é cheio do Espírito Santo, precisa apresentar o amadurecimento no seu caráter, na sua forma de quem ele é, né? Quem ele se manifesta com as pessoas. Assista esse e outros conteúdos na íntegra aqui no nosso canal da EBD Esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que virão por aqui. E quando você clicar em gostei, vai aparecer embaixo um botão hypar. Clique no botão hypar e nos ajuda bastante com a divulgação desse conteúdo para alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mensagem. Bem-vindos ao canal EBD Esperança. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o evangelista Pablo. Nós somos da Assembleia de Deus em Terra Brasil, Congregação Esperança. E estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos falar sobre o tema Os Discípulos de Cristo e o Espírito Santo. Será uma aula enriquecedora em que a presença de Deus e do Espírito Santo vai alcançar a sua vida. Eu quero te convidar a junto comigo a fazermos uma oração. Ore comigo. Deus bendito, Pai amoroso, estamos diante da Tua presença com o propósito de aprender a Tua palavra. Pedimos ao Senhor ajuda, graça, unção e inspiração na condução desse tema. Que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, possa abençoar-nos, tanto a nós que vamos ministrar, quanto aos que serão ministrados. Que esta palavra alcance corações e venha causar impacto para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos falando sobre a lição de número 12 do nosso trimestre, nosso primeiro trimestre do ano 2026. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre o discipulado, né, cristão, focado na pessoa do Espírito Santo, focado naquele que, dentro do plano de salvação, tem como missão transformar eu e você, tornar-nos uma nova criação, transformar a nossa vida. Muito bem, nosso texto áureo diz assim, está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, verso 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo aconselha os irmãos efésios a não andar cheios de vinho, não andar controlados pelo vinho, embriagados pelo vinho, mas, ao contrário disso, vivessem cheios do Espírito Santo. A verdade aplicada diz o seguinte: o Espírito Santo capacita, grave bem esta palavra, capacita o discípulo de Cristo para anunciar o Evangelho e viver de modo agradável ao Senhor. Então o Espírito Santo, a gente vai abordar isso na lição, ele tem como missão, ao nos revestir, ao nos conceder dons, capacitação para duas coisas, segundo o texto da nossa verdade aplicada: anunciar o Evangelho de verdade, anunciar o Evangelho com poder e graça, e viver com poder e graça de modo que agrade a Deus. Até para agradarmos a Deus, temos que ser cheios do Espírito Santo. Muito bem, nós vamos falar sobre isso na nossa lição. O nosso texto de referência, Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas labaredas, repartidas como que de fogo, labaredas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E esse ia dá a ideia de esse ia aqui, né, dá uma ideia de adição ao texto, né? O que vem agora, a próxima sentença está adicionada à primeira, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Louvado seja Deus. Aqui nós temos um texto de inauguração da Igreja de Cristo na face da terra, com o derramamento do poder do Espírito Santo sobre essa igreja, sobre a Igreja de Cristo. E a nossa lição hoje, ela vai abordar essa perspectiva do Espírito Santo em 3 tópicos. O primeiro deles, a ação do Espírito Santo.
Vamos falar no tópico número 1 sobre a ação do Espírito Santo. Vamos falar sobre revestidos de poder, é o tópico 2. Depois de falarmos sobre o revestimento de poder, no tópico 3, vamos falar sobre cheios do Espírito Santo. Vamos fazer aqui uma explanação sobre a ação do Espírito Santo, sobre o que é ser de verdade revestido do Espírito Santo, de poder, e o que é ser cheio do Espírito Santo. Há uma grande diferença nisso. É importante nós atentarmos para esse detalhe, se quisermos ter uma compreensão melhor sobre a doutrina do Espírito Santo. Vejo hoje nos nossos dias uma confusão por parte de algumas pessoas. Nós que somos do movimento pentecostal clássico, nós temos visto muitas pessoas de maneira equivocada manifestando experiências espirituais completamente fora do que as Escrituras nos ensinam. Então a gente quer trazer aqui um esclarecimento e uma edificação para que você entenda o que de fato é o Espírito Santo e como ele age através das Escrituras. Muito bem. No tópico primeiro, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos falar sobre, no 1.2, a promessa é confirmada nos Evangelhos. E no tópico 1.3, a promessa se cumpre no Pentecostes. Muito bem? Vamos para a nossa lição. Eu separei alguns trechos aqui da lição para que a gente possa conversar sobre o assunto. Diz assim a nossa introdução. O Espírito Santo está presente tanto na criação, Gênesis 1:2, quanto ao longo da história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até os nossos dias. A atuação do Espírito Santo pode ser vista desde a criação, desde o Éden, até os dias de hoje. O Espírito Santo não deixou de atuar. Há uma promessa de Deus no Antigo Testamento de que nós seríamos revestidos do Espírito Santo. Em todas as páginas do Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre atuou. Sempre que é interessante comentar isso, todas as vezes, segundo a teologia da Trindade, segundo a nossa compreensão sobre Trindade, todas as vezes que nós vemos Deus agindo nas Escrituras, Deus interagindo com o ser humano, na realidade é a pessoa do Espírito Santo, que é Deus interagindo com a criatura. Todas as vezes que Deus se manifestou à criação, sempre ele usa a expressão o seu Espírito. Gênesis 1:2 diz muito bem isso. Diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que isso representa? Que o Espírito Santo estava agindo na criação. Muito bem. Ele opera o novo nascimento, isso é importante a gente pontuar. Ninguém que é cheio do Espírito Santo ou que tem o Espírito Santo fica destituído de ter um novo nascimento. Todas as pessoas que têm uma experiência com o Espírito Santo nascem de novo. É bom observar isso. Quem se relaciona com o Espírito Santo nasce de novo, nasce do Espírito. Ah, pastor Paulo, mas tem pessoas que são usadas, entre aspas, por Deus, mas elas são mau caráter, elas não nasceram de novo. Precisamos provar as experiências. Nem todas as experiências que a gente vê são de Deus, hein? E além de produzir o Espírito operar o novo nascimento, ele produz o fruto no caráter do cristão. E o que é esse fruto? Esse fruto é a maturidade cristã. Quando a gente olha lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, nós estamos falando de maturidade. Fruto aqui é símbolo de maturidade, de algo produzido pelo Espírito Santo. Então alguém que tem o Espírito Santo, alguém que é cheio do Espírito Santo, precisa apresentar o amadurecimento no seu caráter, na sua forma de quem ele é, de quem ele se manifesta com as pessoas. E, além de operar um novo nascimento e produzir o fruto do Espírito no caráter do cristão, o Espírito Santo também capacita para o serviço e ajuda na caminhada cristã. É o Espírito Santo que nos capacita, nos habilita com poder para que possamos exercer o serviço cristão, exercer o ministério cristão, que tem como objetivo formar o caráter das pessoas. Muito bem. No tópico 1, vamos falar sobre a ação do Espírito Santo. Diz a lição: o Espírito Santo nos inspira a proclamar a palavra de Deus. Está registrado em 2 de Pedro 2:21. O Espírito Santo, ele atua naquilo que chamamos de inspiração plenária das Escrituras. O Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia Sagrada e também nos inspira no sentido de iluminar o nosso entendimento, né, a expor as Escrituras de maneira clara. Hoje nós nos deparamos com um fenômeno na igreja em que as pessoas dizem que pregam a palavra de Deus, mas quando a gente vai olhar o conteúdo das mensagens, não tem nada de Escritura. Todo o conteúdo é baseado em experiências, é baseado em algo pessoal, nunca nas Escrituras.
O Espírito Santo nos foi dado para trazer luz às Escrituras. Nos foi dado para trazer esclarecimento das Escrituras, para proclamarmos, anunciarmos o Evangelho. Ah, pastor Pablo, mas eu tenho dificuldade de anunciar o Evangelho. Todos nós podemos lidar com timidez. Porém, quem nos dá coragem para falar do amor de Deus com veemência é o Espírito Santo. Então precisamos, antes de proclamar, anunciar. Jesus fez isso. Jesus, antes de enviar os discípulos a pregar pelo mundo, ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Muito bem, diz a lição aqui: precisamos de sua presença e de seu poder para pregar o Evangelho e servir a Deus com fervor. Glória a Deus. Com fervor. E o que seria esse fervor? É o que falta nos dias de hoje. Fervor fala de algo que ferve. Fervor espiritual nos dias de hoje é um item de luxo. Porque vemos tantas pessoas apáticas, pessoas apagadas. O Espírito Santo, quando ele se manifesta na nossa vida, ele nos dá não só capacidade para pregar, mas nos dá fervor espiritual. É o fervor que nos leva a orar, é o fervor que nos leva a ver uma vida de santidade, é o fervor que torna a coisa mais quente. Assim como a gente coloca água no fogo para fazer um café, fazer alguma coisa, a água, ela, em contato com o fogo, depois de um determinado tempo, ela começa a entrar em ebulição. Por quê? Ela começa a ferver por causa do contato dela com o fogo. Assim é o cristão quando ele tem um contato com o Espírito Santo. A vida dele ferve, ele fica movido pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ele fica movido pelo Espírito Santo. Uma coisa interessante, no tópico 1.1, que diz assim: o batismo com o Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para que vocês entendam. O que seria o batismo? A palavra batismo, ela vem da palavra grega baptizo. Baptizo significa mergulho, imersão. Então, quando a gente pega essa palavra imersão, eu quero definir aqui batismo com o Espírito Santo como sendo uma imersão que Deus realiza na nossa vida, a pessoa de Jesus realiza na nossa vida, em que ele nos imerge numa realidade espiritual. Você já viu que nós vivemos hoje um fenômeno interessante? Os mais novos, acredito que já tiveram essa experiência, e eu pergunto para você, já teve uma experiência de utilizar óculos de realidade virtual? Ou, em alguns, né, os mais evoluídos, óculos de realidade aumentada, aqueles Google Glass, Apple Glass, que você coloca o óculos e ele te dá informações em tempo real do que está acontecendo, ou se você está pedalando, distância que você vai percorrer. Esses são óculos de realidade aumentada. A realidade virtual, ela cria um cenário em que você fica inserido numa realidade que não existe, mas para o seu cérebro aquela realidade existe. O batismo com o Espírito Santo é Deus colocar em você os óculos do Espírito Santo para que você enxergue uma realidade espiritual. Quando você é cheio do Espírito Santo e é imergido nele, você passa a ter experiências, eu posso dizer isso com experiência, quando você é batizado com o Espírito Santo e vive uma vida de oração, Deus mergulha você numa realidade espiritual que você começa a ver e ouvir o que você normalmente não veria e não ouviria. Você começa a ter contato com o mundo espiritual. Você começa a ouvir a voz do Senhor, você começa a ter direção do Senhor, até mesmo nas Escrituras. Quantas e quantas das vezes, preparando aulas para a escola dominical, a sensação que eu tive foi que o Espírito Santo estava do meu lado, e estava, me trazendo esclarecimento do que eu deveria falar, como agir. Alguém me dirigindo naquilo que eu deveria estudar. É interessante, é uma experiência muito gloriosa. Quando estou cheio do Espírito Santo, eu consigo ver coisas na Bíblia que eu nunca imaginaria de ver normalmente. É interessante. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma imersão. E eu digo que é algo que a igreja de hoje precisa. A igreja de hoje precisa imergir na pessoa do Espírito Santo. Se nós queremos ganhar vidas, se nós queremos destronar o inimigo, destronar Satanás nos seus locais de atuação, se a gente quer encarar o inimigo de frente, precisamos estar imersos no poder do Espírito Santo. A igreja primitiva entendeu essa realidade e trabalhou em parceria com o Espírito Santo todo o primeiro século e nos séculos seguintes, porque ela entendeu que ela atuaria contra forças espirituais muito maiores e ela precisaria estar mergulhada no Espírito Santo. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja. Conforme a palavra de Deus, receber o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. O que isso quer dizer? Como nós acabamos de dizer, é uma promessa. Recebe quem crê. Nós não temos que criticar as pessoas porque elas não receberam, ou os nossos irmãos tradicionais que não creem da forma como nós cremos. Mas eu digo por experiência que ser batizado com o Espírito Santo é tão maravilhoso que ir para a igreja, entrar para a igreja e não ter uma experiência com o Espírito Santo é o mesmo que você tomar um café sem açúcar.
É a mesma coisa que você comer uma comida sem tempero. Não tem graça. E aí é uma palavra interessante, porque quem dá graça ao culto, quem dá graça à experiência cristã, é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Acredito que você que está me vendo no vídeo deve ser uma pessoa que gosta de café. Tem pessoas que são amantes de café. E quem gosta de café, não toma café frio, toma café quente. Porque o café só é bom para essas pessoas quente. Assim é a vida cristã. Para nós que somos batizados com o Espírito Santo, a vida cristã só tem graça quando ela é quente, fervorosa. Por isso que nós vivemos uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, porque essas são as fontes do verdadeiro avivamento cristão. E em segundo, é uma experiência distinta da salvação. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, que recebe esse revestimento, ela precisa continuar buscando a Deus e vivendo uma vida de santificação, porque esse batismo não é garantia de salvação. Esse batismo não é a garantia de salvação. A garantia de salvação é a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. O selo, o penhor da nossa redenção é a pessoa do Espírito Santo. E para termos o Espírito Santo na nossa vida, precisamos viver uma vida de obediência e santificação, uma vida cheia do Espírito Santo. O batismo é uma experiência espiritual. Deus, como um pai rico, ele sempre nos agracia com experiências. Deus, ele dá com abundância. Mas isso não é garantia de que a pessoa batizada ela vai permanecer salva. Quantas pessoas que eu conheci na minha caminhada, que eram batizadas com o Espírito Santo, e um dado momento da caminhada desistiram da fé e hoje se encontram afastadas, servindo a entidades. Isso é para mostrar para você que o batismo com o Espírito Santo, por si só, não é uma experiência que salva. Mas é uma experiência que Deus concede ao salvo. Mas salvação, nós precisamos estar... Para manter a salvação, nós precisamos crer na palavra de Deus, crer no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, crer na sua palavra. É a fé que nos mantém salvos. E é o Espírito Santo, a pessoa bendita dele, que nos garante a salvação. É o selo. O salvo, ele tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Muito bem. Tópico 1.2. A promessa é confirmada nos evangelhos. Falamos da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, lá no início da criação, né? O Espírito já agia, já atuava. Falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, que é eu posso dizer que é um termo teológico utilizado para aquilo que a Bíblia chama de dom do Espírito Santo. Pedro fala sobre isso no seu discurso, o dom do Espírito Santo. Teologicamente nós chamamos, na teologia pentecostal, de batismo com o Espírito Santo. E agora vamos falar dessa promessa. Antes dela se cumprir em Atos capítulo 2, Jesus já havia confirmado nos evangelhos. Diz o texto da lição: João Batista havia dito que batizava com água. Esse texto aqui é interessante. Mas viria um mais poderoso do que ele, que os batizaria, os imergiria no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu explicar teologicamente esse texto. Lucas 3,16. O que Lucas está falando aqui, nas palavras de Cristo, é que haveria um tempo em que duas realidades iam ser apresentadas. Nós pentecostais cometemos um erro quando interpretamos esse com fogo como sendo uma manifestação do Espírito Santo. Não é. O contexto imediato dessa palavra fala de juízo divino. Os versículos 17, os versículos que se seguem, fala de juízo divino. Então o que Jesus está falando aqui? Que agora na graça nós teríamos duas realidades que viriam através dele. João batizou com água para arrependimento. Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo. João, água. Jesus, Espírito Santo. E esse Espírito Santo, esse mergulho na realidade espiritual, iria trazer duas realidades. Uma boa e uma ruim. A boa, quem decidiu servir ao Senhor e viver sob o domínio do Espírito Santo, vai ser imergido nessa realidade espiritual, controlada pelo Espírito Santo. Vida de santidade, de oração, de poder de Deus, de renúncia, de testemunho. Mas em contrapartida, aqueles que rejeitarem a graça serão imersos numa realidade de juízo divino. Uma realidade, como disse o próprio Senhor, em que o machado está na raiz da árvore. O machado está posto. Ou seja, é uma realidade em que as pessoas têm que tomar uma decisão. Ou vivem cheia do Espírito Santo, isso aqui é muito forte, ou vivem a expectativa do juízo. Pastor Pablo, isso é pesado. Tem um meio termo? Não. Não tem meio termo. Não tem. Queria poder dizer para você que há um meio termo. Não há. Ou é sim ou é não. Na linguagem de hoje, ou é um like ou é um dislike. É um sim ou não. É uma questão de escolha. João veio para preparar. Jesus veio para consolidar essas duas realidades.
Ele veio como advogado para defender a nossa causa, mas um dia ele vai vir como juiz. Ele vai sentar no trono. E aí, o que você escolheu em vida, o que você escolheu por toda a sua vida, vai ser colocado diante dos teus olhos. E aí você vai ter que prestar conta de tudo o que você deixou de fazer, de todas as oportunidades que você abriu mão para servir a sua própria vontade. Seguindo. Deixa eu olhar aqui. Muito bem. Tópico 1.3. A promessa se cumpre no Pentecoste. 1.3. Deixa eu colocar aqui uma observação. Essa palavra Pentecoste é uma expressão, vou colocar aqui entre aspas um apelido, que deram a uma festa judaica. Haviam 3 festas judaicas principais. A festa do Pessá, que é a Páscoa. A festa do Shavuot, que é a festa das primícias, que é o que apelidaram no período do Novo Testamento de Pentecostes. Por quê? Porque era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, após o Pessá. Então, por isso tem um apelido de Pentecoste. Pente, 50 costes dias. 50 dias após a Páscoa. E o que se comemorava nessa festa? É a festa do início da colheita, a festa das primícias. E logo após a colheita, vinha uma festa chamada Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Sukkot em hebraico é cabana. Então eles, no final da colheita, celebravam a Deus o encerramento do período de recolhimento das bênçãos de Deus para a vida deles. Então eram essas 3 festas. O Pessá, a festa da Páscoa, a festa do Shavuot, as primícias, e o Sukkot, que era a festa das cabanas. Depois foram criadas outras festas, mas essas eram as 3 principais que o povo tinha que sair de onde estivesse e ir para Jerusalém. Realizar essas festas, comemorar essas festas em Jerusalém, na cidade em que o Senhor escolheu para habitar o seu nome. E justamente neste dia, num dia em que Jerusalém estava lotada de gente, haviam judeus de toda a nação de Israel e judeus que estavam morando no estrangeiro. E também prosélitos, convertidos ao judaísmo, de outras nações, que foram a Jerusalém para adorar, para festejar, celebrar essas festas. Olha o que diz a lição. O cumprimento da promessa sobre a descida do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes e causou profunda transformação nos discípulos de Cristo. Os discípulos estavam todos dentro do cenáculo, escondidos, com medo da opinião pública e com medo das autoridades. Como diz a lição, o medo deu lugar à coragem ousada. Quando cumpriu-se a promessa e desceu sobre eles o poder do Espírito Santo, o dunamis, o poder sobrenatural do Espírito Santo, desce sobre eles, como diz a expressão, pousa sobre eles de maneira de repente, essa atuação do Espírito Santo causou neles uma transformação. Aquilo que era timidez, medo de testemunhar sobre Cristo, agora deu lugar a uma coragem ousada, deu lugar ao bom ânimo. Eles agora tiveram uma coragem sobrenatural para levantar. Estavam no cenáculo. Para quem não sabe, o cenáculo era um restaurante que geralmente ficava no segundo andar de uma casa. Então eles estavam no segundo andar de uma casa. Então quando eles começaram a falar em outras línguas, o som saiu. E as pessoas que estavam ouvindo se espantaram, porque os escutavam falar das grandezas de Deus, como diz o texto, na língua que eram nascidos. Os estrangeiros prosélitos e os estrangeiros que falavam grego, que falavam as línguas dos países onde eles estavam morando, começaram a entender o que estavam falando. E pelo sotaque entenderam que eram galileus, que eram pessoas que eram nascidas na Galileia, que eram pessoas que não tinham condições de falar aquelas línguas. E aquilo serviu como um instrumento divino para chamar a atenção das pessoas e ali Pedro pudesse anunciar o Evangelho de Cristo através da experiência que eles tiveram ali no cumprimento da palavra de Deus em Joel 2:8. Em Joel 2, 28 e 29. Louvado seja Deus. Então, quando a gente vê o Espírito Santo se manifestando, inaugurando a igreja, a gente vê a igreja agora ter uma ousadia que ela não tinha antes. Vemos a igreja que agora estava presa, acuada a 4 paredes, saindo para anunciar o Evangelho. Eu costumo dizer que essa experiência aqui foi como a reverberação de uma bomba. Para quem não sabe, quando uma bomba explode, ela tem um epicentro. É igual um terremoto. Tem um epicentro, um ponto central, em que aquele som vai reverberando, vai se espalhando, criando uma onda que vai alcançando outros lugares. O Pentecoste é como uma onda de reverberação, porque ele explodiu em Jerusalém, espalhou-se pela cidade, alcançou Samaria, louvado seja Deus, alcançou a Judéia, alcançou Israel e se espalhou pelo mundo afora, e espalhou-se pelos séculos afora, e hoje alcançou a minha vida e a sua vida. Nós que somos pentecostais. Somos frutos dessa reverberação do poder de Deus que desceu lá no dia de Pentecostes. E é por isso
que nós somos chamados de pentecostais, porque cremos na atualidade da experiência dos discípulos da igreja primitiva lá no dia de Pentecostes. Cremos na atualidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo. Muito bem. Passando para o nosso tópico de número 2. Muito bem. Tópico de número 2. Vamos falar sobre revestidos de poder. Na lição anterior, no tópico anterior, nós falamos sobre a ação do Espírito Santo. E falamos sobre batismo com o Espírito Santo. Mas deixa eu colocar uma coisa aqui importante para a gente entender. Eu gosto muito desse exemplo. Quando eu vou explicar batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Existem pessoas que confundem. Acham que ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Na época dos discípulos, quando a gente lê a Bíblia Sagrada e estuda a historicidade do movimento pentecostal, nós vemos na Bíblia uma relação muito próxima do batismo com o Espírito Santo com o ser cheio do Espírito Santo. Por quê, professor? Porque naquela época a igreja vivia sobre essa imersão. A igreja era uma igreja que orava muito, era uma igreja que não dava um passo sem o Espírito Santo. Então, na experiência deles, batismo com o Espírito Santo era o mesmo que ser cheio do Espírito Santo, naquela época. Mas parece que ao longo dos séculos, do tempo, os crentes foram arrefecendo, foram esfriando. E hoje nós vemos na igreja um fenômeno interessante, de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas ao longo do tempo elas apagam. Vou usar essa expressão, elas apagam. Elas se esvaziam. E aí, analisando a fundo alguns textos que falam sobre ser cheio do Espírito Santo, a gente aprende que ser cheio do Espírito Santo é ter a vida completamente lotada do Espírito. E aí eu uso como exemplo, quem é pai, teve filho pequeno, sabe muito bem disso, que criança gosta muito de, quando vai para sítio, para casa de primos, parentes que tem piscina, eles gostam de ficar o dia inteiro na piscina, né? Eles gostam de ficar o dia inteiro mergulhados, imersos. Mas se nós pais não tivermos cuidado e cobrarmos dos nossos filhos que eles tomem água, que eles se hidratem, eles podem ficar desidratados dentro d'água. Olha que coisa. O fato de ter contato com a água não faz eles beberem água pela pele, apesar da pele ficar hidratada. Mas eles precisam ingerir água, porque água, ela é... 70% do nosso corpo é água. Precisamos de água para tudo no corpo. Para digestão, para crescimento de massa corpórea. A água, ela transmite vida. Então, quando falamos de ser cheio do Espírito Santo, não estamos só falando de uma experiência de imersão. Estamos falando de uma experiência de estar todos os dias bebendo dessa água. Então, quando eu falo de ser cheio, eu falo de um crente que está com a sua hidratação espiritual, e permita essa colocação, em dia. Tópico 2 diz assim: o revestimento de poder mediante o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todos os que nasceram de novo, tornando-se filho de Deus. É uma promessa. Você que é filho de Deus, que provou de novo nascimento, eu te convido a buscar o revestimento do Espírito Santo. Busque em oração. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser revestido do Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo para ser testemunha, para pregar a tua palavra, para anunciar o Evangelho a quem precisa ouvir. Faz essa experiência, que você vai ver como Deus vai te encher, vai te batizar com o Espírito Santo. Não queira ser batizado para aparecer, para falar uma língua bonita, para profetizar. Não! Seja cheio para ser testemunha, para engrossar a fileira daqueles que estão anunciando o Evangelho de Cristo. Tópico 2.1. Revestimento do Espírito Santo. Meditando esses dias na Bíblia Sagrada, na minha maratona de leitura bíblica anual, eu vi um texto interessante sobre a construção do templo de Salomão. E Salomão, ele pegou os utensílios, né, a Arca da Aliança, ele pegou, Arca da Aliança não, os querubins, todos os materiais que ele refez para o templo, que ele construiu. Acredito que só a arca que ele levou, o resto ele reconstruiu, o incensário, o altar de incenso, o altar do holocausto. Eles eram feitos de madeira, porém eram revestidos de metal. E a madeira que o altar de incenso usava era madeira de gofre. Essa madeira era madeira de oliveira. É uma madeira que ela tem uma característica, ela é toda imperfeita, ela é cheia de nó. Para quem trabalha com marcenaria sabe que madeira com nó não serve para fazer móvel. Mas Deus escolheu um tipo de madeira que é cheio de imperfeição. E sabe como é que Deus acaba com a imperfeição? O texto diz, o Senhor diz para Moisés, no projeto do tabernáculo, e Moisés deixa registrado, e Salomão replica, quando ele vai reconstruir o templo. Ele reveste de ouro. E para que serve o revestimento? Eu tive esse insight na hora. Revestimento
serve para cobrir imperfeições e limitações. Madeira de gofer sozinha não serve para móvel, mas quando ela é feita e revestida, as imperfeições são encobertas. E aí eu entendi pelo Espírito Santo que nós precisamos ser revestidos dele, porque ele encobre as nossas imperfeições. Ele encobre as nossas limitações. Você acha que é fácil vir, se apresentar para a igreja, ensinar, pregar, falar de Deus para outras pessoas na cara e na coragem? Nós somos muito tímidos. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, nos toma uma coragem tão grandiosa, tão tremenda, que até quem não sabe pregar, prega. Que até quem não sabe ensinar, ensina. E a mensagem traz impacto ao coração do pecador. Pedro, quem era Pedro? Um homem irritadiço, um homem que havia negado o Senhor. Quando o Espírito desceu sobre ele, o poder do Espírito Santo, Pedro virou um pregador com autoridade, um pregador ousado, que só naquela primeira mensagem foram quase 3.000 almas convertidas. Olha que coisa interessante. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que arrancou a orelha do servo do sacerdote, aquele Pedro teve as suas imperfeições cobertas pelo poder do Espírito Santo. Se tornou uma das peças principais da igreja primitiva. Paulo, perseguidor, foi o maior doutrinador da igreja. Por quê? Revestido do Espírito Santo, com as suas imperfeições cobertas e as suas limitações encobertas, Deus glorificou o seu nome na vida desses homens. Louvado seja Deus. O revestimento de poder concedeu-lhes ousadia e perseverança no anúncio do Evangelho. Algo que falta nos dias de hoje. Pessoas cheias do Espírito Santo que tenham ousadia e que perseverem, que permaneçam falando de Jesus. Louvado seja Deus. Tópico 2.2. Antes do tópico 2.2, deixa eu fazer uma observação aqui. Jesus ele disse lá em Mateus 24, verso 49, que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até ser revestidos do poder. Essa palavra revestido vem de um termo grego chamado enduo, que significa entrar numa roupa. É como se eles esperassem o Espírito colocar eles dentro de uma roupa, de um revestimento, deles se vestirem do Espírito Santo. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês esperem até que o Espírito Santo tome a vida de vocês. E a partir de agora, quem vai falar vai ser ele. Quem vai fazer vai ser ele. Quem vai agir vai ser ele. Quem vai curar vai ser ele. Quem vai operar vai ser ele. Irmãos, precisamos voltar a esse princípio. Precisamos deixar o Espírito Santo guiar os nossos cultos, dirigir a nossa pregação, dirigir a nossa ministração, dirigir a nossa palavra, dirigir a nossa vida. Aleluia. Sinto aqui a graça do Senhor nesse momento. Precisamos deixar o Espírito Santo decidir conosco, ou melhor, decidir na nossa frente. Porque tem um texto lá em Atos 15, quando o primeiro concílio chega a uma conclusão, eles dizem uma frase que eu acho interessante. Eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É o Espírito Santo que toma a decisão. A igreja precisa voltar de verdade, não de maneira surreal, não de maneira fictícia, mas real. Precisamos voltar a dar a direção dos nossos cultos, a direção da nossa vida ao Espírito Santo. Parar de andar no automático. Liturgia sem Espírito Santo não tem graça. Precisamos de fogo nos nossos cultos. Precisamos de fogo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. 2.2. O Espírito Santo e o serviço. Quando eu falo de serviço aqui, eu falo de ministério. O Espírito Santo ele é importante para realizarmos o ministério. E é interessante que Paulo foi um exemplo disso. Paulo queria pregar na Ásia e o Espírito levou Paulo para a Europa. Muitas das vezes, os nossos planejamentos vão ter que ser colocados de lado. Mas quem decide isso? O Espírito Santo. Ele é o representante de Cristo na terra. É ele que dirige a igreja na face da terra. Olha o que diz a lição. O poder do Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Sem o poder do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Não conseguimos. Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Cristo, nesse presente momento, é representado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não frutificamos. Nós somos árvores que não produzem fruto. Então você entende, aquele crente que você identifica, que não frutifica, que não produz o fruto do Espírito, amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o crente que não produz essas características do fruto do Espírito, tem uma característica nele, ele não é cheio do Espírito Santo. Precisamos pensar nisso. Diz a lição, ainda hoje, os discípulos de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, são habilitados a testemunhar as verdades sagradas. Tem um termo usado lá em 1 aos Coríntios,
capítulo 12, que fala sobre os dons do Espírito Santo. A palavra dom ali é a palavra charisma, ou carisma, que significa o quê? É uma capacitação sobrenatural que o Espírito concede aos seus servos com o intuito de fazer a obra do ministério, que é edificar a igreja. Capacitação sobrenatural fala de habilidades, que não são só aquelas que aparecem lá, não. Existem outras mais. Aquelas são só uma maneira didática que Paulo encontrou para falar de algumas manifestações. Mas o Espírito opera tudo em todos. É Ele que nos dá a capacidade, a habilidade de se expressar, de aconselhar, de maneira sobrenatural operar milagres. Tudo isso é o Espírito Santo que nos capacita. Por isso que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Louvado seja Deus. É interessante que o objetivo desse serviço do Espírito Santo é levar os discípulos à continuação da proclamação das boas novas de salvação, que é a grande comissão, que é pregar o evangelho e ensinar outros discípulos, fazer discipulado. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Temos que deixar de ser uma geração, essa é da minha época, que nós cantávamos muito nos nossos cultos jovens. Renova-me, Senhor Jesus. Precisamos deixar de buscar renovação para buscar enchimento. Levítico 6,13 traz um exemplo disso. O fogo que Deus acendeu no altar não deveria ser apagado. O fogo que o Senhor acendeu no altar lá no tabernáculo e no templo de Salomão não poderia ser apagado. Precisamos aprender a fazer manutenção na nossa vida espiritual, porque o fogo só apaga se a gente deixar. O fogo só apaga na vida de quem não ora. O fogo só apaga na vida de quem não lê a Bíblia. O fogo só apaga na vida de quem não jejua. E aí depois a gente vem para os nossos cultos pedir a Deus para renovar. Irmão, para de pedir renovo. Busca enchimento. Busca manter o fogo aceso. 2.3. O revestimento de poder do alto. Dando a ideia de que da origem desse revestimento é do alto. Revestimento que vem de cima. Diz a lição: revestidos de poder, Pedro levantou a voz e começou a explicar que se tratava do cumprimento da promessa de Deus de derramar o seu Espírito Santo. Pedro, ele revestido com o poder do alto, ele é levado a abrir a boca e a falar. Eu fico meio que resistente, meus irmãos, com algumas pessoas que dizem ter experiência com o Espírito Santo, que dizem ser cheio do Espírito Santo, mas não pregam o Evangelho. Não anunciam a palavra, não falam de Jesus. Jesus certa vez disse que a boca fala que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio da palavra, irmão, só sai Bíblia. Às vezes, eu não sei pregar porque eu não leio Bíblia. Porque eu não estou cheio da palavra. E é complicado uma pessoa dizer ser cheia do Espírito Santo e não ser levada pelo Espírito Santo a ler a Bíblia Sagrada. Temos que rever as nossas experiências, porque podemos estar vivendo um misto de euforia, de emocionalismo e não de experiências espirituais verdadeiras. Porque avivamento leva a generosidade, avivamento leva a fervor, avivamento me leva a estar todos os dias no culto, eu quero mais de Deus, eu quero buscar o Senhor. Avivamento que eu tenho uma experiência hoje e amanhã eu não quero ir para a igreja, isso não é avivamento, isso é euforia, isso é emocionalismo. Muito bem. Tópico 3. Cheios do Espírito Santo. Agora vamos falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. A experiência do batismo com o Espírito Santo não isenta o discípulo de Cristo de buscar uma constante renovação. E aqui eu faço um adendo na lição. Constante enchimento. Porque o que a gente vê hoje é uma geração que se apaga. Depois fica tentando se acender. Tome cuidado. Existe muita atuação demoníaca no meio do povo de Deus. Fogo estranho. Tome cuidado. Se é do Espírito, é conforme as Escrituras. Nem todo movimento vem de Deus. Tome cuidado. Nem todo movimento vem de Deus. Diz o texto de Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Assim, o cristão não entra no modo automático após ser revestido do poder, mas precisa continuar cultivando uma vida de oração, vigilância, consciente de que depende do poder e da direção do Espírito Santo no cumprimento da missão e do enfrentamento dos muitos desafios. Aqui que está o segredo, que todo pentecostal clássico sabe. Depois da primeira experiência com o Espírito Santo, do batismo, você precisa continuar
buscando enchimento de Deus para a sua vida. Porque o tempo vai te esvaziar. Você deixar de orar, de se encher do Espírito Santo, vai levar você a viver uma vida vazia. E aí eu vejo muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo sem ânimo, nem sequer para ir para o culto. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que está vazio. São como carros que andam na reserva. Uma hora vai parar. Então, te convido, se você se sente assim, não quero te recriminar, mas se você se sente assim, te convido, em nome de Jesus, dobre o seu joelho, busque a Deus em oração, crie o hábito de orar, crie o hábito de jejuar, crie o hábito de ler a Bíblia, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai ver que o seu combustível vai sair da reserva e vai passar a andar com o tanque cheio. Ande com o tanque cheio do Espírito Santo. Aqui nesse tópico, nós vamos falar de algumas pessoas do Novo Testamento que tiveram experiências com o Espírito Santo, que eram cheias do Espírito Santo. A primeira delas é Pedro e João. Pedro e João foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada conta a experiência destes dois homens quando eles estavam indo, Atos capítulo 3, orar no templo. Pedro e João estavam indo orar no templo. E quando chegaram na porta chamada Formosa, esse é o nome da porta, Porta Formosa, eles viram um paralítico, um coxo. E para quem sabe, o coxo, ele é uma pessoa que tem uma deficiência de deformidade nas pernas. Em Atos capítulo 3, nós vemos Pedro e João irem para o templo orar. E eles, quando chegaram na porta chamada Formosa, e esse é o nome da porta, encontraram lá um homem coxo, um homem com as pernas defeituosas. Não era uma pessoa que perdeu os movimentos, mas é alguém que nasceu com os pés deformados, que era colocado ali para esmolar. Eu acho interessante, meus irmãos, a frase de Pedro. Quando viu o coxo lá, Pedro disse para o coxo algo que hoje a igreja não pode dizer. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Hoje a igreja tem ouro e prata, mas não tem mais a autoridade de virar para o paralítico e dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Isso é demonstração de que precisamos voltar a ser cheios do Espírito Santo. Isso te incomoda? Isso me incomoda. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pedro, João e Tiago eram considerados como colunas da igreja primitiva. Esse Tiago aqui era irmão do Senhor Jesus. Não era o Tiago, irmão de João, não. Porque João já tinha sido martirizado. Foi o segundo mártir da igreja. João não. Tiago foi o segundo mártir da igreja. Já havia sido decapitado por Herodes. Então, nesse episódio aqui de Gálatas 2:9, Pedro, João e Tiago eram as três colunas da igreja, os três pastores principais da igreja primitiva. Eles mantinham uma vida de comunhão constante com Deus e se enchiam do Espírito pela oração. A igreja entendia. Assim como Atos capítulo 2, a igreja foi revestida, Atos capítulo 4, verso 31, a igreja volta novamente a ser revestida, volta novamente a ser cheia. Todos foram cheios do Espírito Santo, a igreja entendia que precisava ser cheio. E é por isso que em Atos há uma correlação muito próxima entre batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Algo que hoje nós conseguimos ver uma diferença abissal. Há um abismo entre uma coisa e outra. Porque nós podemos ver hoje pessoas que tiveram a experiência da imersão, mas que hoje não são mais cheias do Espírito Santo. 3.2. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. Mediante esse discernimento, ele provou estar preparado para arriscar a sua própria reputação para mostrar que Paulo havia se convencido de fato. Assim, convencer os outros de que aquele antigo inimigo era agora um discípulo de Jesus. Barnabé é apresentado em Atos como um discípulo cheio do Espírito Santo, um homem de fé. Esse enchimento do Espírito Santo, esse revestimento, levou Barnabé a ser um homem generoso. Mas uma das coisas mais emblemáticas de Barnabé é que Barnabé foi o discipulador de Paulo. Olha que tarefa difícil. Foi quem tinha a responsabilidade de ensinar, de ajudar Paulo a servir e a seguir Jesus agora, na sua nova fé. E ele teve coragem, discernimento, de encarar a igreja, porque muitas pessoas não viam Paulo como convertido. E ele abraçou Paulo. Disse assim: vem cá, vamos agora, eu vou mostrar para você, vou abraçar a tua causa e vou te discipular. Isso é muita coragem. Sabe por que Barnabé tinha essa coragem? Essa ousadia? Porque era cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem algo para dar, tem o que ensinar, tem o que discipular. Tópico 3.3. Agora falamos do próprio Paulo. Paulo caminhava pelo Espírito. Sua trajetória
nos faz ver que ele não andava pela carne, mas pelo Espírito Santo, a quem obedecia. Como citei, Paulo empreendia evangelizar a Ásia e o Senhor o levou para a Europa. O Espírito levou Paulo para o lugar de onde seria difundido, disseminado o Evangelho pelo mundo afora, séculos depois. Paulo não entenderia isso, mas o Espírito, que é o dono da obra, sabia o que estava fazendo. Mas o que eu acho mais bonito e lindo é que Paulo, cheio do Espírito Santo, obedeceu. Obedeceu ao chamado. Quando em Trode, ele teve um sonho, e lá em Trode, uma região portuária, ele viu um homem de vestes macedônias dizer: passa a Macedônia e vem nos ajuda. O Espírito Santo fez Paulo entender que Paulo tinha que atravessar para o outro lado. Paulo tinha que ir na contramão do projeto dele, para que vidas fossem alcançadas. Não só naquela época, mas séculos depois. Conclusão. É necessário permitir que o Espírito Santo nos encha diariamente. Olha o desafio aí. Para não sermos envolvidos pela frieza ou indiferença espiritual. Essa frieza e essa indiferença espiritual é tão terrível que ela rouba de nós a sensibilidade. Ela é tão terrível que ela rouba até a sensibilidade com relação ao pecado. Porque ela é causada pelo pecado. Nós nem sentimos mais, algumas pessoas que dizem ser batizadas com o Espírito Santo, nem sentem mais medo de pecar. Não sentem mais contrição, temor de pecar contra Deus. Vivem uma vida completamente fora dos princípios da palavra de Deus. Mas dizem por aí que são batizados com o Espírito Santo. Que o Senhor possa nos despertar. Que essa lição venha acrescentar a você, discípulo de Cristo, o desejo de buscar a pessoa bendita do Espírito Santo. Faça essa experiência. Ore a Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque conhecer o Espírito Santo através da palavra de Deus. E você vai ver como a sua vida vai mudar completamente. Que Deus te abençoe através deste vídeo. Quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assine o sininho das notificações, deixe o seu gostei aí, para que o YouTube entenda que você, que esse conteúdo foi bom para você, e ofereça a outras pessoas. Vamos alcançar outras vidas. Vamos ajudar ao Senhor. Vamos trabalhar junto com o Senhor, com o Espírito Santo, para que o fogo de Deus chegue ao coração de muitos cristãos que se encontram apagados. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus nessa manhã. Amém. Assista esse e outros conteúdos na íntegra aqui no nosso canal da EBD Esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que virão por aqui. E quando você clicar em gostei, vai aparecer embaixo um botão hypar. Clique no botão hypar e nos ajuda bastante com a divulgação desse conteúdo para alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mensagem. Bem-vindos ao canal EBD Esperança.